Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e hoje vamos falar um pouquinho sobre a temporada do Sol em Capricórnio, que vai até 19 de janeiro de 2024. Então a virada do ano é nessa energia capricorniana. Capricórnio é um signo do elemento terra. Terra é realidade, pé no chão, matéria, vida real e concreta. É um signo regido por Saturno, e Saturno é aquele planeta que nos cobra comprometimento. Saturno é conhecido como o deus do karma, o grande inspetor, cobrador, aquele que vai exigir algumas coisas de você, aquele que vai restringir algumas coisas na nossa vida. É o grande maléfico, como era conhecido na astrologia antigamente, mas Saturno é o estruturante. Saturno é a restrição, sim, mas se as coisas não tiverem restrição, elas não têm forma, não têm contorno. Pensa, Júpiter é o fermento. Imagina, é o pão fermentado, é o bolo, é o fermento que você coloca no bolo. Saturno é a restrição, é a forma do bolo, é a forma do pão. Se não tiver a forma, não tem bolo. Não adianta ter fermento se não tem forma. Não é assim? Então, pensa num rio também. O rio é aquele, né, a água que vai correndo, mas tem as margens, tem a restrição. É nessa restrição, a partir da restrição que o rio existe, tudo na nossa vida. Tudo só existe a partir da restrição, do contorno, do molde que a gente dá. Porque senão ficava tudo esparramado, tudo misturado. Gente, então Saturno na nossa vida são esses limites. Aqui é o meu limite, até aqui vou, até aqui eu vou, daqui para lá é o outro. Aqui é a minha responsabilidade, de lá é a responsabilidade do outro. Então a gente tem que olhar para essa temporada de Sol em Capricórnio como sim, talvez uma temporada em que a gente lide com mais restrições, mas que não são restrições para nos castigar. Restrição de dinheiro, para quê? Para evitar desperdício. Restrição de tempo, para quê? Para que a gente não seja imediatista, mas que a gente pense em longo prazo. Restrição de recursos, para quê? Para que a gente seja estratégico. Capricórnio é o signo que é a cabra montanhesa que sobe a montanha. E ela sobe a montanha devagar, um passo de cada vez. Para quê? Para não cair, para não gastar energia, porque a comida é escassa, né? É como se a gente tivesse que subir uma montanha dos nossos sonhos, das nossas metas, da nossa ambição. A gente vai começar 2024, a gente tem um plano para o nosso ano, ou a gente tem um desejo para o nosso ano, ou a gente tem um desejo para a nossa vida, que é o nosso topo de montanha. A gente tem uma ambição de carreira, é o topo da montanha. Qual é a trilha que eu vou usar para chegar lá? Isso é Capricórnio. E a trilha, ela é um mapeamento, é algo que é tangível, que eu vou falar assim, eu preciso fazer tais cursos, tais formações, eu preciso conversar com tais pessoas para eu atingir tal lugar, né? Nem sempre isso é tão fácil e óbvio e objetivo assim, porque as coisas na nossa vida vão acontecendo. E às vezes a gente vai ter que, né, seguir o fluxo, desviar o caminho, parar um pouco na trilha. Mas se a gente tiver comprometimento com os nossos sonhos, com as nossas ambições, a gente continua. Capricórnio fala, a energia capricorniana, não a pessoa de Capricórnio, tá? Fala do comprometimento com a vida real, com a vida tal qual ela é, sem mimimi, sem chororô, tá? Então, tem que fazer, vamos fazer, tem que pagar, vamos pagar. É isso que temos para hoje, é isso que vamos fazer. É a praticidade, tá? E esse comprometimento, tudo isso tem a ver com maturidade. A energia capricorniana também ensina a gente a ter maturidade. E ter maturidade é o quê? É ter responsabilidade. Porque a maturidade não depende da idade da pessoa. Tem pessoas muito novinhas que são super maduras. Tem pessoas super, né, que já são mais velhas, que já tá idoso e não tem responsabilidade.
né? Então não tem, a maturidade geralmente vem com a idade, mas não tem a ver só com a idade, tem a ver com a postura. Postura do quê? De ser responsável, responsável pelas suas próprias escolhas. Maturidade tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade é saber responder, né? Responder pelas suas escolhas, responder à vida como ela se apresenta. Isso é ser maduro. Bom, e a gente também pode falar que Capricórnio rege a casa 10 do nosso mapa astrológico, né? E a casa 10 é o topo da montanha, como eu já disse. E quando a gente alcança o topo, não é assim, é porque eu quero sucesso, é porque o topo da montanha é a realização, é o nosso senso de realização. Mas o que é a realização? Né? Não é fama, dinheiro, prosperidade. A realização é a ação de tornar algo real. Então a pergunta que fica é: o que você quer tornar real na sua vida? Não é o que você quer que baixa na sua vida como um passe de mágica. É o que você vai fazer para fazer isso ficar real. É a ação para tornar algo real. É a ação sobre a realidade. Não ficar só no diálogo mental, na imaginação, mas o que eu faço na realidade, na vida real. E a vida real não é a vida ideal, não é esperando o momento ideal, mas é a vida real. O que eu tenho nas mãos agora? E é com isso que eu vou fazer a minha caminhada, a minha trilha, a minha jornada, o meu projeto, os meus estudos. Realização é a ação sobre a realidade, na vida real, tá? E quando eu tô nesse topo da montanha, que eu tô nessa realização, isso é que faz com que eu enxergue além. Porque quando eu tô no topo da montanha, eu enxergo outros horizontes, eu enxergo mais coisas que antes, quando eu estava na base da montanha, eu não estava enxergando. Então, estar no topo da montanha, atingir um nível de carreira, um nível de projeto, um nível mais alto de status, digamos assim, não é para eu me sentir aplaudido e consegui. Sim, consegui, né? Tem os aplausos, tem a vitória, tem essa sensação de plenitude, de felicidade, mas quando eu tô lá, eu enxergo outras coisas que antes me eram invisíveis. Não estava nem no meu radar, porque eu nem tinha consciência de que aquilo tudo, aquele mundo que se mostra quando eu estou no topo da montanha, aquilo era possível. Quando eu enxergo além, eu enxergo o que antes era invisível, aí muitas vezes os meus objetivos mudam, a minha vida muda. Por quê? Porque eu paro de pensar só em mim e começo a pensar no todo. Eu vejo a imensidão que existe e eu falo, nossa, só esse topo de montanha é pouco. É pouco, eu tô pensando pequeno. Porque não é só pensar para mim, é pensar para o mundo. Não é sobre como eu posso ser melhor do mundo, mas como eu posso ser melhor para o mundo. É isso tudo a energia de Capricórnio bem vivida nesse período que a gente está falando. Saturno, que é o planeta Saturno na astronomia, é o planeta que coloca limite entre, ele tá, né, Júpiter, daí tem Saturno, ele coloca limite entre aquilo que é visível a olho nu e aquilo que não é visível a olho nu, Urano, Netuno, Plutão, né? Então os antigos só enxergavam até Saturno. Então ele coloca limite. Saturno, portanto, é aquele planeta ou é a energia dentro de nós que consegue enxergar aquilo que é visível e aquilo que não é visível a olho nu, mas que você sabe que está lá. Ele enxerga outras possibilidades. É como se ele colocasse um limite. E às vezes a maturidade tem a ver com isso. A pessoa chega na maturidade, lá para os 40 e poucos, 50 anos. E ela acha que a vida era só até ali. E depois eu vou me aposentar e vou ficar fazendo o quê? Nada? Não. Aí que tem um outro, né? Tem uma construção muito maior. Tem uma construção muito maior. Que não é só para você, mas é para o mundo. É o legado que surge a partir dos 43 anos, mais ou menos, segundo a numerologia cabalística, que é a sua missão de vida. A sua missão de vida
É a soma da sua data de nascimento e dos números que compõem o seu nome original, seu nome e sobrenome, tal qual a certidão de nascimento, tá? Então, a soma data de nascimento com a energia do seu nome, segundo a tabela cabalística, isso vai dar o seu número de missão de vida. E essa missão de vida é o legado que você vai deixar, da maturidade dos 40 e poucos para frente, tá? Então, aos 40 e poucos, a vida só está começando. A sua missão só está começando. E aqui eu tirei algumas cartas, tá? Para a gente continuar conversando um pouco mais sobre esse tema. E veio a Crystal Skull Wisdom, que é o esqueleto, né? De cristal, da sabedoria. Essa figura, esse portal energético fala de clareza, fala de cura divina. A cura vem pelo entendimento, e o entendimento não é algo do nível da razão, é algo do nível da consciência, que é uma outra esfera, tá? O entendimento, o pensamento, ele tá aqui, né? Tá num nível da árvore da vida. A consciência, ela tá num outro nível. Então a gente tá falando do quê? De clareza, de consciência, enxergar além do que era visto antes. É como se, ao subir a montanha, nesse período, muitas pessoas vão ter uma visão elevada. Não uma visão transcendental de anjo, de asinha, não, mas uma visão elevada de si mesmo. Clareza da sua potência, da sua capacidade de fazer mais. Não só para você, mas de fazer mais para a humanidade, para o outro, para o grupo social, para a sua família, para os seus vizinhos, para quem está perto de você. Tá? O que mais que a gente tem? Veio o As de Copas, o portão que está nessa energia, né, de Capricórnio, é o As de Copas. E aí aqui a gente tem a pia batismal. Para os católicos, eu sei da igreja católica, de outras religiões eu não sei, tá? Mas essa é como se estivesse aqui iniciando a vida católica. Então é um portal de iniciação. Não que você vai virar católico, não é isso, tá? Mas é um portal de iniciação. É um portal de um novo estilo de vida. Um compromisso com um estilo de vida. Um compromisso com uma filosofia, uma maneira de ver e perceber e me movimentar no mundo, tá? Então, é um período para a gente se comprometer também com esse portal de iniciação. Qual é a iniciação que você vai fazer ao longo dessas próximas semanas? Aí você pode escolher, vou me iniciar num novo curso, num estudo, numa religião, numa filosofia de vida, sei lá, numa academia. Vou iniciar, vou adentrar, eu vou mergulhar nisso, tá? Eu vou começar a fazer parte dessa família, eu vou pertencer a essa família, a essa egrégora. E no Tarot Grandes Mestres da Humanidade, quem que veio na hora que eu estava tirando as cartas? Veio Jesus, Mestre Jesus. E o que ele fala pra gente? Eu vou ler aqui um pedacinho, tá? Jesus Cristo, ele fala de sabedoria, e não por acaso a gente teve a carta da sabedoria. Ele fala de fé, e aqui o caminho que fala de fé, e ele fala de missão da alma, que foi o que eu falei para vocês, né? Acabei de falar sobre a nossa missão de vida pela numerologia. E se você quiser saber mais, vem fazer o seu mapa do autoconhecimento comigo, porque é bem legal. Bom, mas dito isso, Jesus Cristo nos fala o seguinte: por meio da fé, você se torna fiel à sua divindade e se liberta das corrupções do ego. Até que ponto você acredita em algo que não pode ser visto ou tocado, mas apenas sentido com o coração?
E a gente acabou de falar sobre isso, não foi? Às vezes a gente só tá vendo uma parte da coisa, uma parte da história. E agora a gente vai começar a ver uma outra parte que a gente não estava vendo. E é isso, né? Ah, é São Tomé, tem que ver para crer? Não, você tem que subir a montanha e acreditar e confiar e ter fé. Que talvez mesmo sem subir a montanha, literalmente, ou mesmo que você não chegue no topo da carreira, é no caminhar que ao caminhar você já vai conseguindo ver a paisagem. Entende? Então não é sobre o intelecto, é sobre sentir. Eu falei que aqui a sabedoria não é sobre o quanto eu estudo, o quanto eu fico pensando, mas é a consciência, é um nível mais elevado. E essa consciência, ela se comunica diretamente com aquilo que eu sinto. Com o que eu sinto, meus sentidos. E os meus sentidos, eles estão diretamente conectados com o mundo físico, o mundo real. O que é tangível, né? Que é a energia de Capricórnio. Bom, mensagem final. Mensagem final, eu trouxe uma carta dos saberes sistêmicos, assim como eu fiz quando eu fiz o vídeo de Sol em Sagitário. E a gente está falando sobre o quê? Ninguém ganha da realidade. Gente, essas cartas eu não escolhi, eu puxei elas, tá? Mentalizando esse vídeo e veio essa carta. Ninguém ganha da realidade. E a gente está falando do quê? De uma vida real. A gente está o tempo todo falando dessa energia capricorniana, de olhar para a vida tal qual ela se apresenta. A realidade pode ser dura, difícil, injusta, pode ser até cruel, incompreensível, mas é a realidade. Frequentemente observamos que as pessoas lutam contra a realidade, numa atitude de negação. É como se, ao nos negarmos a aceitar a realidade tal como é, isso nos eximisse de seus efeitos. Essa atitude indignada e rebelde pode nos deixar de consciência leve, mas dificilmente nos ajuda realmente a mudar algo. O primeiro passo tem que partir de uma base sólida. Reconhecer que a realidade que existe é de onde temos que partir. Eu falei isso, não falei? Ao longo do vídeo? Não é sobre esperar a vida ideal, é sobre fazer o que tem que ser feito com a vida real, tá? Então, essa é a mensagem para a gente refletir ao longo dessa temporada de Sol em Capricórnio. Muito obrigada pela escuta. Na descrição vocês já sabem, tem os meus contatos, site, blog, Instagram, WhatsApp para você agendar a sua consulta, seja mapa do autoconhecimento, mesa radiônica, leitura de tarô ou terapia dos anjos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.